Olá, alunos! Vamos falar agora de um dos conceitos mais importantes no eletromagnetismo e de difícil compreensão. Essa, acredito eu, é uma das grandes dificuldades na ciência do eletromagnetismo quando se pretende explicar, entender esta ciência. Trata-se do conceito de campo. No eletromagnetismo, falamos muito de campos elétricos, campos magnéticos, potencial elétrico, são campos. Então, os conceitos mais importantes do eletromagnetismo nos remetem à questão do campo. O que é o campo? O que é um campo? Essa é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o conceito de campo é tão difícil de ser apreendido. É uma razão bastante simples que eu gostaria de começar chamando atenção para esse aspecto que está aqui em vermelho. Os campos não estão ao alcance dos nossos órgãos dos sentidos. Nós não podemos tocar o campo elétrico. Nós não podemos ouvir o campo elétrico. Nós não vemos o campo elétrico. Essa é uma dificuldade enorme. Isso faz com que o conceito de campo acaba se tornando um conceito muito abstrato. A gente precisa fazer muito uso da imaginação. Ao imaginar que numa certa região do espaço, naquela região existem campos. Campos elétricos, e a gente representa assim esses campos, né? Campos magnéticos, né? Então, os campos, eles existem no espaço e quase sempre, salvo casos especiais, né? O campo depende do ponto do espaço, ou seja, a intensidade do campo aqui é uma, a intensidade do campo aqui é outra, a intensidade do campo aqui é outra. Ou seja, o campo, na realidade, ele é uma função do ponto do espaço. Depende do ponto do espaço. Depende das coordenadas x, y e z, do ponto que você está considerando no espaço, e é isso que se deve chamar a atenção, de forma que este ponto do espaço, ele é tal que o campo nesse ponto é diferente do campo num outro ponto do espaço, como, por exemplo, este outro aqui. Ou seja, o campo, ele depende do ponto do espaço considerado. Se for esse, o valor é 1, se for aqui, é outro. O fato é que o campo, e é essa a característica do campo, é ele depender do ponto do espaço. O fato é que, apesar de ser um conceito bastante abstrato, nós queremos chamar atenção para o fato de que eles existem, estão em algum lugar. E mais, os campos onde eles existem, existe energia armazenada nos campos, né?
E eles permeiam o espaço físico, estão em diversos pontos do espaço. Em geral, eles estão confinados a uma determinada região, como entre as placas de um capacitor, por exemplo, né? Mas o fato é que eles permeiam o espaço. E eles, como eu disse antes, como já antecipei, né, eles armazenam energia. Então, o campo, ele realmente existe e a gente precisa, na realidade, descobrir, né, como é que a gente pode determinar se numa certa região existe um campo elétrico, né? Para isso, como ilustra essa figura, nós aproximamos um objeto qualquer, né, dessa região do espaço, onde existem campos, né? E, por exemplo, se o objeto for dotado de carga elétrica, sobre esse objeto age uma força. De forma que, se eu quero saber se tem um campo elétrico numa determinada região do espaço, tudo que eu tenho que fazer, né, é colocar ali uma carga elétrica. Se ela experimentar a ação de uma força, ali existe um campo elétrico. Então, veja, eu posso, na verdade, fazer experiências para determinar se numa determinada região existe ou não um campo elétrico. O fato é que campos, né, e eles existem em duas modalidades, né, campo escalar, né, e o campo vetorial. O campo escalar, por exemplo, é o potencial elétrico. Campo vetorial é o campo elétrico, é o campo magnético. Então, se uma grandeza física, escalar, qualquer que seja ela, depender dos pontos do espaço, e aqui estamos chamando atenção para isso, se ela varia de um ponto para o outro, então nós dizemos que numa determinada região do espaço existe um campo escalar, porque a grandeza escalar depende do ponto do espaço. Nesse aspecto, podemos dizer que, por exemplo, a densidade de cargas é um campo, e é verdade, porque a densidade de cargas, né, ρ, que eu chamei a atenção antes, né, ela pode ser, sim, função de x, y e z. No entanto, a grandeza física que varia, né, de ponto para ponto, muitas vezes, né, é uma grandeza vetorial. Então, neste caso, num determinado ponto do espaço, essa grandeza tem um módulo, uma direção e um sentido. No outro ponto do espaço, essa grandeza tem um módulo, uma direção e um sentido diferentes. No outro ponto aqui, ela tem um módulo, uma direção e um sentido, que no caso, a intensidade, o módulo, é maior do que nos outros dois pontos que eu considerei. Então, um campo vetorial, ele varia de ponto a ponto. Como assim? O módulo, a direção e o sentido da grandeza variam de ponto a ponto. Então, temos campos escalares e temos campos vetoriais, né? A Terra, por exemplo, você consegue visualizar, né? Não exatamente olhando para eles, porque você não vê, mas existem formas de visualizar os campos.
A Terra, por exemplo, ela exibe 3 tipos de campos. Um campo gravitacional, olha aqui. Um campo gravitacional, podemos dizer que cada ponto da superfície terrestre, olha só, está sujeita a um campo gravitacional que indicamos com a letra G. O que acontece quando eu coloco um objeto dotado de massa na superfície terrestre ou acima dela? A Terra exerce uma força sobre o objeto. Que força é essa? É dada pela massa do objeto vezes o campo gravitacional. A Terra também exibe um campo elétrico. A gente não percebe muito isso. Mas todo mundo sabe que a Terra também exibe um campo gravitacional, um campo magnético. O campo magnético da Terra, conhecido há muitos anos, muitos e muitos anos, né? O campo magnético da Terra. Ou seja, em qualquer lugar do globo terrestre, nós podemos ficar sob a influência de 3 campos. A gente não vê os campos, eles existem. Coloque uma agulhazinha imantada e ela vai se orientar. Essa é a base da bússola. Ou seja, uma agulhazinha imantada, ela é capaz de identificar, de determinar se em algum ponto da superfície terrestre existe o campo magnético, e ele existe sempre, né? Então, esse é um aspecto que consideramos ser de fundamental importância, né? O fato é que as cargas elétricas geram campos. Sim, quando você tem cargas elétricas em repouso, esse campo é o campo elétrico. No entanto, se elas estiverem em movimento, a carga elétrica também gera um campo magnético. Veja, cargas elétricas geram campo. Aqui tem uma carga positiva, né? E aqui estou indicando, por meio das linhas de campo, que a gente vai explicar depois, esse conceito, né? Por meio das linhas de campo, né? Nós podemos indicar a direção e o sentido do campo elétrico. Se eu tenho 2 cargas positivas, essa é essencialmente a forma, né, adquirida pelo campo. Eu estou aqui representando por meio das linhas de campo, mas existe uma forma de representar. Então, o primeiro campo que nós vamos nos haver com ele é o potencial elétrico. É um campo escalar, né? Ele é gerado por cargas elétricas, quando você tem uma carga aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, não é? Quando eu tenho várias cargas, elas geram o campo, conhecido como potencial elétrico. Mas não só, né? Não só, geram também um campo elétrico. É claro que sempre que eu tenho uma distribuição de cargas, essa distribuição de cargas vai produzir, vai gerar, né, um potencial. Esse potencial pode depender só dos pontos do espaço, mas às vezes, quando as cargas estão em movimento, depende também do tempo. Aí temos 2 outros campos importantíssimos, vamos falar depois sobre eles, mas agora são campos vetoriais. O campo elétrico, que nós vamos indicar sempre assim. O campo elétrico pode depender dos pontos do espaço, por isso indicamos aqui o vetor, né? R é para indicar, né? R é para indicar o vetor posição, onde se encontra esse ponto aqui no espaço. Então, é a posição dos pontos. E pode também depender do tempo. O outro campo importante, que vamos dedicar muito tempo a ele, né, é o campo magnético. E existem 3 formas de gerar o campo elétrico e 3 formas de gerar
o campo magnético. Vamos discutir isso depois. E eu descubro se numa região do espaço existe um campo elétrico, porque se eu colocar ali uma carguinha aqui nessa região, uma carga Q aqui, esta carga vai experimentar a ação de uma força que é dada pelo produto da carga Q, que está aqui, vezes o campo elétrico na posição em que se encontra a carga. O campo magnético já é mais difícil, porque a gente vai ver depois, é que se uma partícula estiver com uma determinada velocidade, ela experimenta a ação de uma força onde existir um campo magnético. E essa força é dada pelo produto da carga e o produto vetorial de V vetor B. Esses são os campos, então, importantes do eletromagnetismo. Vamos falar depois sobre eles.